foi sancionada e sem vetos a lei que proíbe o uso de celulares nas escolas. Vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto? Tudo bem que não tem aulas ainda, mas logo, né, retomam as atividades no ensino público e particular também. Com a gente a professora Elza Cristina Giostre, professora que é doutora em Educação Científica e Tecnológica pela UFSC e também pela Universidade de Londres. Professora Elza, bom dia, bem-vinda à PAN, obrigado pela sua presença. Bom dia, eu que agradeço o convite, bom dia a todos que nos ouvem. Muito bem. Primeira pergunta, professora, é o seguinte, né? Qual a avaliação da senhora em relação a essa lei federal que já existe a lei estadual aqui, alguns municípios já adotam, com dificuldades de aplicação, é verdade, mas qual é a leitura que a senhora faz sobre esse tema no momento? Eu considero extremamente pertinente, penso que ela irá ajudar as escolas e os municípios a realmente implantarem essa política de proibição do celular nos espaços escolares e colaborar para que haja inclusive uma reflexão sobre o uso excessivo do celular. Pois, na verdade, a lei proíbe, e se nós olharmos no artigo 1º da lei, ela tem como objetivo, se a gente for olhar, salvaguardar a saúde mental, física e psíquica das crianças e adolescentes. Então, nós sabemos que o celular atrapalha com certeza a aprendizagem, porque a escola tem como um dos objetivos a aprendizagem, o cognitivo, também tem o emocional, o social, o físico, mas ela atrapalha a aprendizagem. Mas o principal objetivo da lei é salvaguardar a saúde mental, física e psíquica. Se o celular está comprometendo essa saúde, de que adianta a gente salvaguardar isso no espaço escolar e saindo da escola a criança ficar exposta a tudo isso? Então, quem sabe essa lei traz à tona essa reflexão pelas famílias, porque nós iremos encontrar crianças e adolescentes que chegarão às escolas agora, após as férias, extremamente viciados e dependentes, e passarão por um processo terão que passar de desintoxicação. Tanto que as conversas têm sido, e na lei está, que as instituições têm que providenciar apoio psicológico às crianças e adolescentes que venham a ter um sofrimento por essa desconexão das telas durante o período escolar. Professora Elza, para fins educacionais, pedagógicos, muitas instituições já usam a tecnologia através de tablets. Como a senhora entende que pode equilibrar essa situação para evitar o uso dessa ferramenta para outras coisas, né, que tira a atenção do aluno? O celular não é necessário. Nós temos outros equipamentos, outras ferramentas, outros devices que podem ser utilizados. Vivemos numa cidade muito privilegiada. Por exemplo, é um privilégio em Joinville, as escolas, inclusive públicas, têm recursos tecnológicos para os estudantes e eles não precisam do celular para isso. O celular não é necessário para nada. Para o contato com as famílias, as escolas têm como realizar o contato, inclusive com uma segurança muito maior, pois é um adulto que vai entrar em contato com a família, vai explicar direito o que está acontecendo, e em todos os sentidos. Em relação a pesquisas, as escolas têm outros recursos, que inclusive estarão protegidos em relação a sites inadequados, a outras situações. A lei, ela será ela terá regulamentações e diretrizes para possíveis necessidades de uso de celular por crianças especiais, Perfeito. Adolescentes que venham
haverá essa regulamentação. Mas não é disso que a gente está tratando. A gente está tratando de um uso excessivo e, na minha opinião, nesse momento deve ser zero. Sabe aquele tratamento que você precisa fazer, que em algum momento você precisa cortar tudo? A gente teve escolas boas, teve excelentes formações sem celular. Então nós temos recursos nesse momento e tem como ensinar os estudantes ao uso da tecnologia, tem como haver uma educação midiática sem celular. Professora, a gente sabe que, mesmo com a legislação agora, a gente já tem lei estadual, em Joinville tem lei municipal, algumas cidades também têm. Agora, o que os municípios estavam enfrentando é a dificuldade, não é nem na questão da fiscalização, mas lidar com isso no dia a dia. A situação é a seguinte, vamos dar um exemplo bem prático aqui, que é o aluno chega na escola e aí o celular, tem que revistar a bolsa do aluno, se tem celular, tira. Tem lá um recipiente só para armazenar o celular. Mas aí você pega uma escola que tem 1.300 alunos, como tem uma escola pública na Zona Sul, como é que você faz esse controle, né? De ter alguém na porta, o aluno chega depois... Enfim, eu queria que a senhora comentasse sobre essa questão para que, de fato, a lei tenha aplicabilidade no dia a dia. Porque se o aluno chega com 1, 2, 3 sacolas, você vai abrir 1, 2, 3 sacolas, a mesma bolsa, como é que a gente lida com isso? Porque não adianta ter a lei e ter essa dificuldade. Bom, em primeiro lugar, a gente não pode ficar abrindo as bolsas dos estudantes. Perfeito. Isso isso a invasão. gente não pode fazer. Em segundo lugar, a gente não pode deixar que o professor lá na ponta tenha que lidar com essa situação. A escola precisa ter regulamento, precisa ter um regimento, precisa ter norma. E infringir a norma, o aluno não pode esconder o celular, porque é qualquer eletrônico pessoal. A lei diz, não é só celular, você pode ter um relógio que é qualquer eletrônico pessoal. Infringir a lei, a regra da escola, a norma, isso é comum. Isso nós temos. Antes do celular, nós tínhamos estudantes que poderiam entrar adolescentes de ensino médio com uma bebida, ou eu vou usar o boné e pronto. Cabe a cada instituição ter na sua equipe pessoas treinadas, preparadas e adequadas e um procedimento bem claro de como as coisas devem funcionar. É muito importante também que a comunidade toda esteja ciente do porquê da regra. Uma regra não tem que cair do céu a troco de nada. Inclusive a regra do uniforme, a regra do boné. A gente tem que preparar os nossos estudantes para serem capazes de viver em qualquer lugar do mundo e executar e poder executar os seus projetos de vida, independente de irem para algum país que tenha uma regra com a qual eles não concordam. Porque se eles quiserem realizar os seus projetos, então uma mulher que quer ser uma médica num país que usa burca porque ela quer trabalhar por aquelas outras mulheres, ela não vai lá e não vai executar o projeto de vida dela só porque ela não quer usar burca, ela vai estar num país que exige isso. Então, a gente precisa educar os nossos jovens a serem capazes de viver em qualquer ambiente. Então, regras são regras. A gente vai lidar com gente que não cumpre, vai lidar com gente que não cumpre. Mas é importante que as famílias estejam cientes, é importante que seja uma comunidade preparada. Nós lá na escola, onde eu trabalho, já desde o início dessa escola, né, todo mundo sabe que eu trabalho na Core, a gente procura sempre ter uma educação parental, uma educação da equipe, uma educação dos jovens, eles sabem as razões. E a gente pede que eles nos ajudem também a educar os seus colegas fora da escola, que isso seja algo pela sociedade. Não é só ali dentro da escola. É por uma Joinville, mas com mais saúde mental no futuro também. Professora, a senhora entende que a importância dos pais é muito, a senhora acabou de falar da família, apesar de cada família ter um sistema de educação para os seus filhos, mas que nessa situação
é necessário um período de adaptação até para chegar realmente essa informação à família, para repassar aos seus filhos, aos seus alunos, e não sobrecarregar até os professores, que a senhora já comentou, que isso não deve ficar sob responsabilidade do professor ter que chamar atenção ou até retirar o celular. E assim, início de ano é o melhor momento para a gente começar com regras novas. É assim, a adaptação é de cada um. Não pode, não pode. É lei. Se a gente disser que de uma hora para outra a gente vai ter que ficar em casa, usar máscara e não vai poder sair, a adaptação vai ser de cada um. Então é assim, não pode o celular na escola. Ele causa mal. Se a gente disser que, olha, daqui para frente ninguém mais pode beber aquele líquido ou aquela bebida, vai ter período de adaptação ou ninguém vai beber porque aquilo faz mal. Faz mal. Faz mal a longo prazo, mas faz mal. Então a adaptação é assim, a escola já está sabendo disso há algum tempo. A gente já está com essa lei para ser aprovada há algum tempo. Não é de agora, né? Não é de agora. Já são 1/3 dos países no mundo já implantou essa lei. Já há algum tempo o Jonathan Haidt já vem estudando isso. Ele até é um livro que eu trouxe aqui para indicar para as famílias lerem, com dicas do que fazer com seus filhos para desconectar. O livro A Geração Ansiosa, como a infância hiperconectada está causando uma epidemia de transtornos mentais. Muito interessante. Tem vídeos da Casa do Saber com a doutora Cláudia Feitosa sobre a nomobiofobia, que é a namofobia, que ela fala há 4 anos sobre os estudos que vinham sendo feitos sobre a possibilidade de vício do celular, e hoje está feito. Então é algo que todo mundo já sabe, e cada adulto, se olhar só para si, sabe o quanto pegou no celular, começou a rolar um Instagram, só vou ver uma notícia, depois eu vou pegar o meu livro para ler, eu fico ali 40 minutos. Acaba sendo amarrado, né? O bate-papo hoje com a professora Elza Giostre, que é doutora em Educação Científica e Tecnológica pela UFSC e Universidade de Londres. A gente está conversando sobre esse tema, né, da lei federal sobre a proibição de uso de celulares nas escolas. Bom, a Secretaria de Estado da Educação, através da Coordenadoria Regional de Ensino, diz o seguinte, que está analisando ainda como fará o cumprimento da legislação no dia a dia escolar. O Estado tem uma lei desde 2008. A Secretaria Municipal de Educação de Joinville também está analisando. A lei municipal aqui de Joinville proíbe o uso na sala de aula. Essa lei federal amplia e traz exceções. O município está estudando também como é que vai aplicar a partir do reinício das aulas. E a gente ouviu um colégio particular, o Colégio Bonja, que é uma unidade particular. O uso de aparelhos eletrônicos está proibido durante aulas, recreios e intervalos em todas as etapas da educação básica. Permanece permitida, né, a utilização pedagógica dos dispositivos apenas em situações de perigo ou força maior, e aí são regras estabelecidas pela unidade. Professora, para a gente finalizar, é claro que agora, né, em fevereiro iniciam as aulas, enfim, e aí essa lei tem que ser aplicada, obviamente. Mas a pergunta que faço para a senhora é sobre o agora, e a senhora comentou um pouquinho no nosso início do bate-papo sobre o período escolar, que de fato, não há dúvida, que quem está nos ouvindo agora, as famílias, a criança está mais tempo sem no celular, por mais que tenha regras, por mais que tenha cuidado, é final do ano, é Natal, Novo, sempre, né, há um descuido geral, né? Isso é inevitável, tenho criança lá em casa, sei bem o que eu estou falando também. O que os pais, nós pais, temos que fazer então ainda neste período de férias para que essa criança volte ao máximo da normalidade com o início das aulas, hein? Aqueles que já fazem uso do celular e ficam no celular, procurem limitar o tempo. Certo. Procurem ir cada vez tirando mais. Esse tempo no celular que não seja da metade da tarde para frente, porque próximo do horário de dormir ele é mais complicado, ele causa mais dano, que não seja no momento das refeições, que quando os pais estão com os filhos, que eles, por favor, não estejam nos celulares e eles se acostumem a conversar olhando nos olhos. Na hora das refeições isso não seja usado, que tenha aquele momento em que permite a criança não
Tenta tirar da criança. Quando é adolescente, eu vou conversar com os meus amigos um pouco, então você tem um tempo para isso, tudo certo. Que vejam a questão das redes sociais. Porque uma coisa estar no celular, eu vou ver um vídeo, vou ver alguma coisa, mas rede social é algo que vicia mais porque gera comparação e é mais complicado. Então que procurem aos poucos ir eliminando, senão o período na escola vai ser muito difícil, porque no dia da escola não vai ser 0, de uma hora para outra 0. Então, acho que seria interessante. Procura sair com seu filho. A criança precisa exercício físico, ela precisa brincar. O movimento. O ser humano foi feito para se movimentar. É uma máquina que não pode parar nunca, né? Resultado da nossa enquete, para a gente finalizar, qual a sua opinião sobre proibição de celular em sala de aula? 83% são a favor. 14% contra e 3% apenas não sabe opinar. Tá posto aí, né, a opinião do ouvinte também. Professora, muito obrigado. Boa semana, bom 2025 e vamos lá falar de educação, que é a base de toda a sociedade, cada vez mais necessário discutir sobre esse tema. A todos, muito obrigada. Boa semana. Obrigado.